Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Olá novamente, queridos. Eu peço que os irmãos, tanto aqui como você na sua casa, faça desafio, não só peço, eu desafio os irmãos a pegarem a palavra do Senhor, abrirem e vamos considerar neste culto o texto que está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas no Antigo Testamento, capítulo 14, versos 9 a 11. Então, abra a palavra do Senhor. Você que está em casa, pegue. Eu sei que ela está em algum lugar, você vai, pega e abre e acompanhe a exposição deste texto que está em 2 Crônicas, capítulo 14, versos 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Zerá, o etíope, saiu contra eles, e com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajude-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Oremos. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a compreender o que ela tem a nos dizer neste culto, Pai. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós nos atentamos demais aos detalhes, podemos deixar de ter uma percepção do todo. Um autor, que eu não me recordo quem, certa vez ilustrou esta realidade com uma linda floresta. Se você, diante de uma floresta, se fixar em apenas uma bela árvore, achar aquela árvore linda, se aproximar daquela árvore, admirar as raízes da árvore, admirar o tronco da árvore, as folhas da árvore, os frutos da árvore, e cada vez mais dedicar toda a sua atenção apenas a essa árvore, em pouco tempo você perdeu a visão da floresta. Seus olhos estão voltados apenas para a árvore. Muitas vezes, na vida espiritual, nós focamos nas árvores e perdemos a vista de toda a bela floresta que encontra-se no ensino da palavra do Senhor. Eu vou exemplificar meu ponto com o texto que nós acabamos de ler, que está lá em 2 Crônicas. Mas antes de nós expormos o texto, eu queria fazer uma breve análise do contexto. Queria que nós considerássemos brevemente o contexto. No livro de 1 Reis, capítulo 15, e 2 Crônicas, capítulo 14, encontramos a narrativa de um rei do povo de Judá chamado Asa, que foi sucessor do rei Abias. O cronista, o autor do livro de Crônicas, começa o capítulo 14 deste livro que estamos considerando, fazendo um diagnóstico quanto ao proceder desse rei. Ele diz que Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. Isso está em 2 Reis 14, 2 e 1 Reis 15, 11. Nos versos 2 e 3 de 2 Crônicas 14, o autor bíblico, ele apresenta as razões pelas quais Asa foi considerado um rei bom e reto perante o Senhor. Ele começa a apresentar em 2 Crônicas 14, 3. Por quê? Porque ele, Asa, aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, e quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Por essa luta, por essa reforma religiosa, essa luta contra a idolatria, o rei Asa foi considerado pelo cronista e pelo autor do livro de Reis como um rei bom e reto perante o Senhor.
Em 2 Crônicas 14:4, o cronista também resumiu as instruções, o que Asa ensinou, pediu ao povo. Primeiro, o rei ordenou que o povo buscasse o Senhor. E segundo, que o povo observasse a lei e os mandamentos de Deus. Note a postura deste rei que nós estamos considerando. No verso 15 do mesmo capítulo 14, é narrado que Asa destruiu também os lugares altos de adoração, os altares idólatras em todas as cidades de Judá. E por isso, o texto narra que houve paz em seu reinado. Em 2 Crônicas 14:18, é apresentado o número e a qualidade do exército do rei, como um exemplo da sua prosperidade. Lá em 2 Crônicas 14:8 diz que o exército do rei Asa consistia em 300 mil homens de Judá e 280 mil de Benjamim, sendo um total de 580 mil soldados, uma grande quantidade para o contexto, uma grande quantidade para aquele contexto. E além de ter um exército numeroso, a palavra também revela que todos os homens que faziam parte desse exército eram homens valentes, isso está em 2 Crônicas 14:8, e muito bem equipados. Diz que eles haviam pavês, lanças, escudos e arcos. Para quem não sabe, pavês é um tipo de escudo também. Então, eram 580 mil homens valentes e muito bem equipados. Esse é um panorama, esse é um retrato do reinado do rei Asa. A nossa passagem que nós vamos considerar, ela acontece nesse contexto. E o primeiro ponto que eu queria destacar, eu chamei de uma batalha impossível de vencer. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 14. Vou ler novamente os versos 9 e 10. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, contra Zerá, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Apesar da quantidade e qualidade do exército de Judá, este verso 9 do capítulo 14 revela que o inimigo tinha um número muito superior. Zerá, o etíope, foi contra Judá com um exército enorme, de 1 milhão de homens. Naquela época, a Etiópia, ou Cush, estava sob o domínio egípcio. Provavelmente, Zerá estava agindo em favor do faraó egípcio Ossorcom I. O fato é que quando vemos o contraste entre o exército de Zerá e o povo e o exército de Judá, vemos que o exército de Zerá possuía quase o dobro de soldados, além de contar com 300 carros, que era uma força poderosíssima naquele contexto. No verso, então, 10, a despeito dessa diferença de contingente, a despeito da diferença de tamanho de exército, Asa, o rei de Judá, saiu contra ele. É isso que nós lemos. Ele foi se empenhar na batalha. E eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Essa cidade, Maressa, foi uma cidade fortificada, apenas a título de curiosidade, pelo rei Roboão. Você pode ver isso em 2 Crônicas, capítulo 11 e versículo 8. O ponto é que contra um exército tremendamente maior que o seu, Asa ordenou batalha contra este exército. Aqui há umas lições principiológicas. Podemos tirar uns princípios para mim e para você. Uma verdade bíblica muito maltratada em nosso tempo, em o tempo de teologia da prosperidade, teologia do coach, é que bons homens do Senhor não podem enfrentar grandes tribulações. Muitos dizem ensinam essa verdade entre aspas,
mas isso é completamente contraditório com o texto que nós acabamos de ler. Há um princípio aqui. Asa foi um grande rei, um servo do Senhor, que fez o que era bom e reto perante o Senhor, mas ainda assim enfrentou grandes dificuldades. Nós não podemos nos enganar achando que andar em uma vida em busca de santidade, ter uma vida com algum grau de piedade, deve gerar efeitos circunstanciais imediatos. Como se, porque eu sou santo, porque eu tenho tentado ser santo, Deus tivesse obrigação e nós tivéssemos direito diante do Senhor de não passar por dificuldades. Asa nos revela que é exatamente o contrário. A relação do crente com Deus nunca é baseado em trocas. Graças a Deus para nós por isso. Porque se fosse baseado em trocas e em retribuição exata, ou seja, quando eu andasse santo, então Deus deveria ser bondoso comigo. E quando eu andasse em pecado, Deus deveria ser maldoso comigo. Nós estávamos todos lascados. Porque é uma regra sem exceção que nós experimentamos muito mais tempos dedicados ao pecado do que à santidade, infelizmente. E aí, isso deve nos chamar a atenção para a realidade de que nossa relação com Deus não é de retribuição e Deus não deve favor a mim e para você porque nós estamos andando corretamente por um tempo ou outro. Não. A nossa relação com o Senhor depende da graça de Deus. É graça, é misericórdia. Deus é bondoso quando aprove a Ele ser bondoso. Deus traz disciplina para os seus filhos, juízo para o ímpio quando aprove a Ele trazer disciplina e juízo. A nós somos dependentes da graça do Senhor. Ele faz porque quer, por amor voluntarioso do Senhor, Ele pode nos ajudar, mas nós não devemos esperar que Deus deve algo para nós como nós fôssemos cobradores do Senhor porque andamos assim ou assado. Dificuldades, então, meus irmãos, não são necessariamente indicativos de que devemos parar. Essa é outra lição no texto. As dificuldades que eu e você passamos na vida não são indicativos de que devemos parar, mas, pelo contrário, como aprendemos com o rei Asa, uma oportunidade de agirmos corajosamente. Todas as coisas, o texto de Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, especialmente, aqui eu acrescento, as difíceis, especialmente as batalhas, especialmente as lutas e sofrimentos que nós passamos, porque o objetivo, o bem daqueles que amam a Deus, como Paulo vai dizer na sequência do texto lá de Romanos 8, é ser mais parecido com Jesus. Então, quando eu e você passamos por dificuldades, aquilo ali não deve ser visto como um sinal de que nós devemos parar. O que foi que rei Asa fez diante de um exército muito mais numeroso? Ele fugiu, ele se entregou, ele se rendeu. Ele disse, não, o Senhor está trazendo castigo sobre mim, eu devo ter feito alguma coisa de errada? Não foi isso que Asa fez. Asa foi para a batalha, mas ele não foi como um tolo. É como a gente vai ver na sequência, no segundo ponto. Para mim e para você fica a lição. As dificuldades nos moldam e nos fazem trabalhar, ser moldados pelo Senhor conforme a imagem de Cristo Jesus. E não só isso, diante da dificuldade, nós crentes somos chamados a perseverar. Lembra o que Tiago diz em 1 Tiago capítulo 1, verso 2? Tende por motivo de grande alegria passardes por todo tipo de provação. Porque a provação, estou parafraseando, porque na provação você será perseverante, será paciente e será cada vez mais um homem íntegro conforme o Senhor. Então que essa fique a lição para nós no exemplo do rei Asa. Só que esse homem não era tolo, foi um grande rei em Judá. E o segundo ponto vai nos mostrar por que ele poderia sair contra um exército muito maior. E eu chamei o segundo ponto de
uma batalha impossível de perder. O primeiro era uma batalha impossível de vencer, claro que aos olhos humanos, e o segundo é uma batalha impossível de perder. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Asa se preparou para a batalha contra seu numeroso inimigo, clamando a Deus por ajuda, e a oração de Asa foi bem direta. Primeiro, Asa declara sua confiança e o reconhecimento na supremacia do Senhor, como o ajudador do fraco. É lindo, eu acho muito linda essa passagem, quando Asa ora assim: além de ti, Deus, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Quem é que precisa do socorro do Senhor na batalha? É o poderoso? Não, é o fraco. Era o que o exército de Judá era diante do exército de Asa. E por isso Asa clama desta forma ao Senhor. No livro de Crônicas, este era um padrão entre reis piedosos de Judá. Eles sempre clamavam pela ajuda e confiavam, depositavam a sua confiança no Senhor, como aconteceu, por exemplo, com o rei Josafá. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 11 e 12. Diz assim o texto da palavra do Senhor: vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Há um padrão entre homens piedosos aqui para mim e para você notarmos. É que esses homens, diante da dificuldade, diante de obstáculos que parecem intransponíveis, eles olham para o Senhor e confiam e clamam ao Senhor. Por isso, o clamor de Asa confessa sua inabilidade. O clamor de Asa confessa sua inabilidade para enfrentar o ataque do exército de Zerá com seus próprios recursos, por mais numerosos e bem equipados que eles fossem. Mas o clamor de Asa confessa, exalta a dependência que o povo tinha com Deus. E aqui já há uma aplicação para mim e para você. A verdade bíblica é que nós nunca deixamos de ser dependentes de Deus. Vou repetir isso aqui porque é muito importante. A verdade bíblica é que nós nunca deixamos de ser dependentes de Deus. Porém, muitas vezes, nós nos enganamos quanto a essa verdade. Achamos que podemos fazer isso, aquilo ou aquilo outro, confiando em nós ou em outras coisas criadas. Mas, na verdade, todos sempre dependem, especialmente o povo de Deus, mas todos sempre dependem do Senhor. O que a palavra diz lá o que a palavra diz em Lamentações capítulo 3, verso 22? Diz lá: as misericórdias do Senhor são as misericórdias do Senhor são as razões pelo qual não somos consumidos, ou a misericórdia do Senhor é a razão pela qual não somos consumidos. Note como nós dependemos constantemente das misericórdias do Senhor. Se não fosse ela, nós já teríamos sido consumidos. Se isso não é dependência, eu não sei o que é. É por isso que na sequência do verso 11, Asa olha para Deus, assim como Josafá fez, e pede ajuda-nos, Senhor. E é interessante notar a sabedoria de Asa, para reconhecer a sua fragilidade e a necessidade do povo, além de que, na sua sabedoria, compreendia que Yahvé
era a única opção para o povo de Judá. Por isso ele diz na sequência do verso 11, porque em ti confiamos. Há vários exemplos na Escritura em que a confiança em Deus resultou em ajuda divina em tempos de peleja militar. E com Asa não foi diferente. Porém, note que Asa não somente confiou e clamou ao Senhor, mas a confiança de Asa se refletiu numa ação corajosa. Olha o que diz aí o verso que estamos considerando. Ele diz, e no teu nome, olha a ação corajosa. Ele confiou, ele orou, mas ele agiu. E no teu nome viemos contra essa multidão. A razão para entrar numa batalha aparentemente perdida estava em Deus, não no que eles eram capazes de fazer, mas no nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor em última análise. É por isso que Asa diz, não prevaleça, Senhor, contra ti um homem, para que o teu nome seja exaltado mesmo nessa batalha que parece perdida. E uma vez que a presença divina havia sido sinceramente invocada, a batalha não mais pertencia a Asa, a Judá, nem mesmo a Zerá. Ela se tornava agora a batalha de Deus. A oração de Asa serviu bem como exemplo do tipo de ações e atitudes que eles deveriam ter, que nós devemos ter. Todo aquele que reconhece a Deus como sua única esperança e confia nele corajosamente, deve agir ativamente para cumprir a vontade do Senhor. Aqui há umas lições para mim e para você também. A nossa confiança nas dificuldades deve estar depositadas em Deus, mas a nossa confiança em Deus deve gerar em nós ações. Na nossa caminhada cristã, enquanto vamos caminhando com o Senhor, lutando, nos esforçando, por exemplo, na luta contra o pecado, na luta por ser um pai melhor, na luta por ser um marido melhor, na luta por ser um empregado melhor, na luta por ser um empregador melhor, não deve se restringir a orar. Orar é indispensável, é o primeiro e último passo, como Samuel falou aqui no momento de oração. No entanto, quando nós oramos e se de fato confiamos ao Senhor, devemos avançar na confiança que temos que o Senhor irá responder e que em meio à dificuldade todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Aqui há um balanço entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós, cristãos, devemos confiar sempre no Senhor e em sua soberania e orarmos a Deus em qualquer situações. Em tudo devemos levar nossos pedidos a Deus, mas Deus também nos comanda a trabalhar. Sede santos, porque eu sou santo, por exemplo. Este equilíbrio que às vezes é muito difícil de compreender como funciona, da soberania de Deus e a responsabilidade humana, este é uma doutrina bíblica basilar. Deus nos comanda a pedir a Ele, mas Deus nos comanda também a trabalhar. Nunca esqueça disso. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós enfrentamos, todas as dificuldades maiores ou menores, em alguma medida são lutas espirituais. Então tudo nós devemos enfrentar com louvor, com adoração, em oração e em corajosa confiança. Independente das batalhas a serem lutadas, assim como Asa venceu aquela batalha, eu e você em Cristo temos certeza da vitória. Às vezes nós não compreendemos esta realidade, porque nós achamos que a vitória é o que eu acho que é a vitória. É o que eu acho que eu devo conseguir. É quando as coisas são da forma que eu gostaria que fosse. Isso não é a vitória. A vitória, segundo a palavra de Deus, é quando eu e você somos cada vez mais moldados à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então,
diferente da batalha de Asa, que era uma batalha muito comum na aliança do Antigo Testamento, a nossa batalha hoje em dia, como cristãos, é espiritual. É por isso que, assim como aquele exército bem equipado era importante, nós também, cristãos, temos que estar bem equipados. E como é que nós podemos estar bem equipados nesta batalha espiritual? É o que Paulo ensina lá em Efésios 6, verso 12 a 18. Pois a nossa luta não é como era antigamente. Eu vou acrescentar aqui para melhor compreensão algumas palavras. A nossa luta não é em uma batalha militar no campo de Maressa. Não, ela não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Nota aqui que a armadura de Deus ajuda, mas quem veste, quem tem que permanecer somos nós. Há sempre um balanço aqui muito bem equilibrado. E depois de terem feito tudo, agido, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós, na nossa caminhada cristã, quando nós estamos passando por dificuldades muito terríveis, quando nós estamos enfrentando, caindo em pecados afundados na lama do pecado, nós temos uma ação que não poderia ser mais equivocada. Nós nos afastamos do Senhor no meio da batalha. Quando nós estivermos, mas o ensino bíblico é o contrário, quando nós estivermos mais, a queda está mais difícil, levantar está mais difícil, a dor está mais tremenda, é aí que nós temos que estar melhores equipados. É o contrário. É exatamente nessa hora que nós devemos voltar nossos olhos para o Senhor, orar, pedir ajuda, clamar ao Senhor, ler a palavra, vir para a igreja. Eu estou muito impuro, eu estou em pecado, pastor. Como é? Eu não tenho vontade de fazer isso, eu não tenho vontade de fazer aquilo. Meus irmãos, isso é tão errado quanto no momento de que a batalha está mais terrível, eu tirar meus uniformes, jogar o escudo fora, jogar a espada fora, agora eu vou lutar sem nada. É a mesma coisa. Se depender da minha e da sua dignidade, nós nunca deveremos estar diante do Senhor. Na verdade, nós dependemos sempre da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso nós temos todas essas armaduras que Paulo narra em Efésios 6 para lutar. E quando a batalha está mais difícil, é que nós devemos confiar cada vez mais e mais nos nossos equipamentos da batalha espiritual. Concluindo, vocês sabiam que, em certa medida, aquela batalha que Asa teve com Zerá é a mesma da nossa batalha, é a mesma batalha que nós lutamos hoje em dia? Não olhe para essa passagem da Escritura separadamente. Asa venceu o exército de Zerá por Jesus Cristo, da mesma forma que nós lutamos hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa história que nós acabamos de ler e expor, não é uma história sobre obediência que traz vitória, não. Mas é uma história sobre Deus usando um exército fraco e inferior para vencer um exército muito mais poderoso, com a finalidade última de realizar seus planos e promessas. O povo de Judá não foi, e isso tem vários exemplos no Antigo Testamento, mas o povo de Judá não foi e nunca poderia ter sido dizimado. Poderia vir um exército de 20 milhões diante do exército de 500 mil, de 100 mil, de 10 homens, e o povo de Judá
nunca poderia ser dizimado. Você sabe por quê? Não é porque para mostrar a obediência do rei Asa, não. Porque deste povo viria o Messias prometido, Jesus Cristo. E o que Deus promete, Ele cumpre. Isso que eu estou falando não é a beleza da árvore, é a beleza da floresta. Essas batalhas extraordinárias em que o Deus deu vitória ao seu povo, livrou homens da fogueira, como Daniel, como os amigos de Daniel, livrou Daniel da cova dos leões, livrou Davi da mão de Saul. E você pode multiplicar isso aqui até não querer mais. Todas essas vitórias do Senhor, o objetivo último era glorificar o nome dele e cumprir as suas promessas. É por isso que o povo de Judá não poderia ser derrotado. No grande plano de Deus para a salvação e edificação da sua igreja, a nossa batalha... No grande plano de Deus para a salvação e edificação da sua igreja, a nossa batalha é hoje. E os inimigos dos cristãos são muitos, são poderosos, a saber, Satanás, o mundo, a carne, nós mesmos, nosso pecado. A nós cabe ser fiel e continuar lutando juntos e confiar corajosamente que no final, pelo nome de Cristo e para Cristo, o Senhor nos dará a vitória. Em nome de Jesus, amém.